Paz seja com todos, amém? Por favor, pegue a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós temos aprendido sobre os dons. E diferente do que fizemos nas últimas vezes que falamos sobre os dons, na Paz Vida, que nós listamos e fomos falando um por um, nós vamos por outra linha de estudo agora, para que o nosso entendimento se abra. Por exemplo, na semana passada, na quarta-feira passada, nós estávamos dando o exemplo sobre os sonhos, né? O sonho, muita gente fala, eu tenho um dom de sonhar, né? Não é que a pessoa não tenha sonhos espirituais, ela pode ter sonhos espirituais, mas tem que tomar muito cuidado para dizer se é dom, se é dom. E algumas pessoas até veem na Bíblia sobre José ou sobre o próprio Daniel, que era um homem de muitas visões, e acham que aquilo ali era recorrente. Não era. Nós estávamos falando que José a vida inteira sonhou 2 sonhos, e o restante foi sonhos dos outros que Deus deu para ele a sabedoria de discernir qual era a revelação daqueles sonhos. Existem muitas pessoas que falam assim, tal fulano tem o dom de revelar. Então nós temos que aprender a palavra, até para que nós não sejamos enganados. Deus não quer um povo enganado. Deus quer o seu povo esclarecido. Amém? Quem é um povo esclarecido? É aquele que diz, não, ninguém me engana. Não, são aqueles que conhecem a palavra de Deus. Vamos conhecer a palavra? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E nós falávamos sobre este texto, que falar sobre ser ignorante não é uma ofensa. É dizer, eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento. Você já sabe o que acontece com um povo que não tem conhecimento. O povo perece, o povo padece. Onde há falsa profecia, onde há falta do conhecimento de Deus, há uma miséria espiritual muito grande. E não é isso que o Espírito Santo quer para você, pois o Espírito Santo quer que você tenha com Ele uma vida transbordante. Amém? Então eu vou reler o verso 1 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha para o céu e diga, Espírito Santo, me dá o entendimento da sua palavra. Eu quero ter unção e sabedoria transbordante, em nome de Jesus. Você assim quer? Então por favor desocupe as suas mãos e vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Espírito Santo. E enquanto você aplaude a Deus, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e dizer glória, glória, glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos, Senhor. Nós te damos glória. Abre o nosso entendimento e envia tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, pode se assentar. Quando a palavra fala de ignorância espiritual, o apóstolo Paulo chega a lembrar a igreja que boa parte daquela igreja, aliás,
todos daquela igreja um dia já foi considerado gentil. E o gentil era guiado pelos ídolos mudos. Não foi todos nós que tivemos o prazer de estarmos iluminados pela presença de Deus. Nós também já tivemos, né? Os nossos guias espirituais, ou aquilo que a pessoa falava que era espiritual e nós acreditávamos. Quando se fala de dom espiritual, nós não podemos esquecer do que Paulo disse no capítulo 14, está bem pertinho aí de você, abre comigo no capítulo 14, no versículo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Nós também lemos isso quarta passada e nós estamos lembrando, tá? Para que fique em nossa memória. Segui a caridade, que é o amor, tá? Procurai com zelo, com cuidado, não esqueça disso, os dons espirituais, mas principalmente o de fazer o quê? O de profetizar. Ele chega a dizer, olha, quem fala em línguas, edifica a si mesmo. É importante falar em línguas, tá? É uma oração que a sua boca, o seu entendimento não conseguem fazer. Mas aí você fala em mistério, ou em espírito com Deus. É uma oração que o inferno não entende, nem os homens entendem, mas Deus entende e responde aquela oração. Mas quando alguém fala em línguas, sem que haja interpretação, a igreja não é edificada. E o primeiro intuito de ter o dom do Espírito Santo é você edificar. Existem pessoas que não entendem o que é a profecia, e elas confundem a profecia com a revelação. E algumas pessoas falam assim, e até caem em enganos, tá, gente? Olha, o fulano de tal ali, ele revela as coisas, Deus mostra para ele. Mas segundo a palavra, o dom tem que ser buscado com cuidado. Por que cuidado? Para que você não seja enganado, para que você não caia em laço. Paulo pregava e confirmava muita salvação com o batismo nas águas. As igrejas estavam se formando, não nos templos ainda, mas dentro de cada casa, até porque igreja mesmo começa de onde? Não é de casa? É igual educação, né? Se a pessoa não tem em casa, não tem encanto nenhum. Vida cristã é assim. Se a pessoa não é cristão verdadeiramente dentro de casa, então ela não vai ser encanto nenhum. Ela vai só fingir que vai na igreja, sim ou não? Tem que ser cristão dentro de casa. E quando ele se retirava para orar, tinha uma mulher que todos diziam, ela tem revelação. Mas na verdade, ela estava possuída de um espírito de adivinhação. E é aqui que o povo de Deus tem que tomar muito cuidado. Sabe que tem gente que quer desvendar o futuro, né? Aí eu quero saber o que vai acontecer. Aí às vezes a pessoa cai num engano, dizendo, ó, fulano ali revela até coisas pessoais. Nós temos que ter o discernimento se esta profecia está vindo realmente de Deus. Se vem de Deus, tem que ter um intuito, um propósito, um alvo. E se vem de Deus, precisa estar a profecia alinhada com a palavra de Deus. Não pode contradizer a palavra. Veja o que acontece com Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Volta comigo um pouquinho do ponto que estamos agora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16.
versículo de número 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito do que mesmo, gente? Era dom de Deus isso? Não era. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. A ideia aqui não era edificar a vida de ninguém. Cá entre nós, se ponha minimamente no meu lugar, só para você entender. O maior sacrifício dos dias de hoje dentro das igrejas é você ensinar a palavra da verdade e tentar com todos os esforços que o povo de Deus, inclusive a mim mesmo, você e o povo siga aquela palavra, por mais difícil que seja. Quem entende que esse é o nosso desafio? É seguir a palavra, é perdoar, é abençoar quem amaldiçoou, é ser cristão de verdade e no amor que Deus ensinou. Aí a pessoa diz assim: pastor, mas ali o fulano de tal revela até CPF. Aí você pensa assim: com qual intuito? Se o intuito for fazer um Pix, não precisa nem revelar, eu te falo. Você também me fala se eu quiser te fazer um Pix, o seu CPF? Seu CPF é chave Pix também? Me passa rapidinho, né? Pastor, o senhor vai fazer um Pix? Eu te passo. Passou, mas o fulano ali conhece as coisas. Deus fala coisa para ele que não fala para ninguém. Tem que tomar muito cuidado. Deus mostra as coisas sim. Deus revela coisas sim. Mas tem muito espírito de engano agindo. E tem muita gente caindo. E quem vive atrás disso, qual a diferença daquelas pessoas que jogam tarô, que leem futuro, que leem até a mão, né? Já viu a pessoa que lê a mão? Fala, ó, se essa linha aqui, você vai morrer rápido. Ah não, você vai viver muito, por causa das impressões que a pessoa tem nas mãos. Verdade ou não é? E se o povo de Deus que está iluminado pelo Espírito e pela palavra está procurando isso, a chance de cair no engano, por mais interessante que seja a adivinhação, porque o ser humano ele tem curiosidade, não é verdade? Diziam os antigos que a curiosidade matou um gato, não é verdade? E além de matar um gato, pode fazer perder uma alma. Deus não mostra o futuro para você toda hora não, tá? Deus não mostra. Deus não fica mostrando coisas para você só para matar a tua curiosidade. Deus não fala para você, você vai viver uma vida transbordante, mas eu vou te falar o que vai acontecer cada dia. Deus não fala isso para nós. Deus faz uma promessa. Nós cremos na promessa. Nós nos agarramos na promessa e nós vamos permanecer na presença de Deus todos os dias para vivermos esta promessa. É só isso que Deus faz. Mas Deus não fica falando detalhes, até porque não tem por que Deus falar, não tem propósito, não tem fundamento, não tem edificação. Se Deus mostrar as nossas lutas, nós corremos delas. Sim ou não? Então Deus não mostra, Ele só mostra que nós vamos vencer. Então venha o que vier com Deus em frente, porque você vai vencer em nome de Jesus. Agora essa mulher, ela adivinhava, profecia a troco de dinheiro é adivinhação, querido. Profecia a troco de ganho é profetada. Tem que tomar cuidado, viu? Olha o versículo de número 17. Esta, seguindo Paulo e a nós,
clamava dizendo: estes homens que nos anunciam um caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo ficou incomodado com aquilo, porque aquilo já estava causando perturbação nele. Todas as vezes que eu vou orar, essa mulher repete a mesma coisa. Sabe o que Paulo fez? Ele foi ouvindo aquilo. Não foi no primeiro dia que ele expulsou aquele demônio. Ele foi percebendo que aquilo tinha algo maligno. Muitos acreditam que o demônio estava querendo que o orgulho tomasse a Paulo, e ele dissesse: realmente eu estou anunciando o caminho da salvação, eu estou fazendo, não Deus. Porque o diabo é sagaz, ele sabe como laçar a pessoa. Cá entre nós, por que muita gente recebe profecia que não vem de Deus? Porque todo mundo quer ouvir: Deus vai te honrar. Não é verdade? Quem é que não quer ouvir? Nós até falávamos quarta-feira passada à noite: você vai receber uma chave. Quem é que não quer receber uma chave? Só que tem chave que não abre canto nenhum. Eu lembro quando nós viemos para cá, tinha um molho de chaves, né, pastor? A gente falou para o povo à noite, desse tamanho assim, ó. 90% daquelas chaves não levou a gente a lugar, só ocupou nosso tempo que a gente teve que testar a chave, para ver se ia jogar fora ou se ia ficar. Ficamos em toda a porta. Na verdade a gente teve que gastar quase R$1.000 com chaveiro para pôr fechadura e chave nos outros cantos, porque aquelas chaves não servia de canto nenhum, não abria nada, não levava acesso nenhum. Aí tem pessoa que fala: Deus está te entregando uma chave. E se essa chave não é de Deus? E se não levar a canto nenhum? Pastor, como nós fazemos? O Espírito Santo não deixa a pessoa que está ligada com Ele ficar em paz quando vem uma falsa profecia. Não tem sentido. Aí a pessoa começa a achar aquilo estranho, mas não é ela achando estranho, é o Espírito Santo avisando ela: tem uma coisa estranha aí. É o Espírito Santo falando de maneira até quase silenciosa, porque o Espírito Santo nem sempre vai falar e você vai perceber da primeira vez, tá? Às vezes vai passando o dia, o Espírito Santo mostra até um sonho, você fica com aquilo na mente, aquilo vai te incomodando, igual incomodou Paulo, ao ponto de ele ficar perturbado. E sabe por que Paulo percebeu que essa mulher tinha um espírito imundo e que aquela adivinhação não era revelação divina? Por causa disso que João escreveu. Você vai entender. Primeira epístola de João, por favor, capítulo 4, tá? Primeira epístola de João, é muito importante aprendermos isso, tá? Primeira epístola de João, capítulo de número 4, bem pertinho já de Apocalipse, tá? São 3 epístolas de João. Quando você achar, diga amém. Amados, não creiais em todo espírito. Não é qualquer coisa que Deus mandou te falar que você tem que aceitar, viu? Deus mandou orar na sua casa, vai orar em outra casa, na minha não. Pastor, mas oração não é boa? Você não sabe de quem vem? Você acha que é qualquer pessoa que chega aqui e fala: ô pastor, eu tenho um recado para falar para a igreja? Vai falar na tua igreja. A gente trabalha para construir algo na vida do povo, aí vem uma pessoa com uma palavra vai destruir. Então não creiais em todo espírito, mas provai
Se os espíritos são de... E quando fala os espíritos, não está falando só dos demônios, tá? Tem pessoa de espírito mal intencionado. Viu? Que a gente tem que tomar cuidado. Tem pessoa que ela não precisa só de uma ação demoníaca. A maldade já está no espírito dela. Então você não pode, desculpa falar assim, não pode ser um cristão bobão. Achar que todo mundo é bom. Achar que você não tem que vigiar. Você tem que vigiar. Para saber se os espíritos, se as intenções, elas realmente são de Deus. E olha o que está escrito: porque já muitos falsos profetas se têm levantado onde, gente? Eu vou falar para você de uma coisa que eu vivi pouco tempo atrás. Eu não sei nem se foi quarta-feira passada, mas já faz 1 ou 2 semanas no máximo. Veio um rapaz dizendo assim: pastor, Deus mandou eu sair de Santarém. Já ouviu falar de Santarém? E vir pregar a palavra aqui no interior do Amazonas. E agora eu estou aqui em Manaus. E eu não sei como eu vou voltar para minha cidade. Eu tenho que voltar para Itacoatiara, porque de lá eu vou pegar um barco com os bois e aí eu vou embora. Aí eu falei para ele: Deus mandou e não te deu a provisão? Porque Deus promete, envia e garante. Sim ou não? O justo até passa provações, mas Deus os livra de todas. Aí ele falou assim: mas bem que o meu pastor tinha falado que não era para eu ir. Ou no caso, vir, né? Aí eu falei para ele: você foi desobediente, pelo visto. Pastor, mas eu queria pregar. Aí eu falei para ele, né? E desse povo que você pregou a palavra, como é que você vai cuidar desse povo agora? Pastor, foi o demônio que usou ele? Eu não vou por esse lado. Mas foi a empolgação dele de querer fazer algo sem a direção. O espírito dele mesmo, o espírito humano. Por isso que a gente fala que o coração é enganoso, e querido. Às vezes você está com vontade de fazer algo, aí você, para justificar a sua atitude, fala: Deus mandou. E é o que a gente não pode fazer, falar o nome de Deus em vão. Nós temos que ser homens, e você, senhora, mulher de Deus, o suficiente para tomar sua decisão e falar que foi você. Não pôr Deus nisso. Ou, se você não quer tomar decisão sem Deus, ore antes. Nós ontem no seminário do Prover estávamos falando sobre consultar o Senhor. Consulta Deus, porque tem coisa que não vale nem a pena orar. Davi consultou a Deus quando tudo estava em chamas, dizendo: Senhor, vale a pena eu perseguir? Eu quero recuperar minha família, mas eles estão vivos? Porque Davi não sabia se o povo estava vivo ainda. Aí Deus confirma nele, no espírito dele: vai, persegue, porque alcançarás e tudo libertarás. Aí ele usou toda a força que tinha, porque se Deus falasse para ele: não adianta, já estão mortos, Davi reconstruiria a sua cidade e teria que seguir a sua vida. Lembra quando Davi orava por um filho doente, sim ou não? Mas que era fruto do pecado. Quando Deus decidiu que o menino morreria, Davi se levantou, ungiu a cabeça, pediu o que comer e seguiu a vida, porque ele aceitou a vontade de Deus. Não adiantava ficar orando: ressuscita, ressuscita. Deus não ia ressuscitar, porque ele estava debaixo de uma direção. Agora imagina, hoje, o risco que é a pessoa não pesar o espírito, ela acreditar em tudo. E eu disse para você que Paulo achou algo estranho, porque aquele espírito de adivinhação falava de Deus, falava do caminho da salvação, mas um espírito imundo
Principalmente um demônio, tá? Tem falso profeta que é de sem vergonhice da pessoa, tá? Do espírito humano, mas tem pessoas usadas pelo espírito maligno. E um espírito maligno jamais vai confessar Jesus Cristo como Senhor. E aquele mal que usava aquela jovem falava que eles eram homens de Deus e que nos anunciavam o caminho da salvação, mas não falava de Jesus. Então Paulo percebeu, pregação que não tem Jesus pode ser engano. A chance de ser engano é altíssima. Eu passar um tempo na igreja, não ouvi falar de salvação, não ouvi falar de arrependimento do céu, foge. Você pode estar sendo enganado de uma maneira grande. Olha o que está escrito no verso 2: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este espírito é do anticristo. Anticristo não é uma pessoa, tá? É um espírito que age. Tem gente que fica procurando, quem será o anticristo? Quem está pregando heresia tem sido um anticristo hoje em dia. Não fica procurando um presidente ou um líder que será o anticristo. O espírito do anticristo já age, e se não tomarmos cuidado, até na igreja, se não tomarmos cuidado, do qual ouvistes que há de vir, e eis que já no mundo, ou seja, já está acontecendo. Filhinhos, sois de Deus, e se já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Abra o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, tá? Versículo 11. Mateus 24, versículo 11. São palavras de Jesus, tá? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pare para pensar nisso. Nós precisamos entender e aprender que a palavra de Deus sempre avisou sobre o que estaria por vir, sempre. Jesus falou que viriam enganadores, mas eu te pergunto, por que as pessoas são tão enganadas? Será que é só pela persuasão do falso profeta ou da falsa profetisa? Ou será que também é por causa do pecado, da ganância que a pessoa tem no próprio coração também? Às vezes a desobediência que a pessoa tem de não querer aceitar a vontade de Deus. Porque tem pessoa que não aceita a vontade de Deus. Lembra Saul, que um dia tinha sido cheio do Espírito Santo? Ele um dia não aceitou que Samuel, que era um pai na fé para ele, tinha partido. E o que Saul procurou? A tal da necromancia. Ele foi falar com os mortos. Mas na verdade quem falou com ele não foi Samuel. Foi um espírito de engano que falou com ele. E aquele diálogo piorou a vida de Saul, não melhorou. Sabia que até o luto, para algumas pessoas, é um engano muito grande, porque por conta da saudade, da fraqueza ali, da perda,
pessoa é enganada. Seu avô quer falar com você. O seu pai quer falar com você. Sua mãe tem um recado. E a pessoa se engana e até beira o ocultismo. Eu já te falei e repito, do que revelar um CPF vai adiantar a nossa vida, né? Do que vai colocar o nosso caminho da salvação. Mas tem pessoas que se impressionam com isso. Acaba sendo por um show, né? A pessoa se impressiona com aquilo. Não, pastor, mas o fulano revela o CPF. E a pessoa vai atrás disso. Entra muitas pessoas da igreja, aí quando nós vamos atender as pessoas falam assim: pastor, mas na Paz e Vida tem revelação? Falei, tem. Todas as vezes que abrimos a palavra, é Deus falando conosco. Sim ou não? E por esta palavra, você nunca ficará confundido. E quem estiver com a vida em cima desta palavra, esta palavra não vai passar e ainda vai morar no céu. E não vai ser enganado por esta palavra. A palavra que não passa, que não muda. Não existe revelação maior do que você, no cantinho da sua casa, ler a palavra e entender a mensagem de Deus para você. É um tesouro. A Bíblia diz que é como um homem que acha um tesouro, a pessoa que faz isso. Mas quantas pessoas estão com ouvidos atentos à falsa profecia, mas a Bíblia está fechada. Deus pode usar um profeta sim, tá? Deus usa os dons sim, mas a Bíblia do povo de Deus tem que estar aberta, tem que ser lida, porque Jesus falou nos últimos dias vai ter falsos profetas. Pastor, por que a pessoa engana a outra? Por causa do dinheiro, por causa disso, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino, a palavra de Deus, será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Graças a Deus, hoje e sempre aqui na Paz e Vida, nunca vai nos faltar palavra de Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso, porque este evangelho está sendo pregado por testemunho, conhecimento, para que você não seja confundido e esclarecido para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Quantas pessoas e quantas almas, elas não vão perecendo, infelizmente, porque falta o conhecimento da palavra de Deus. É triste, né? É triste, mas tem acontecido. A gente tem que orar muito para Deus nos guardar disso, viu? Nós temos que orar demais para que Deus não nos deixe confundido. E que a gente realmente aprenda a palavra que nos liberta. E não pense que libertar-se é só do demônio não, tá? Libertar é de um conhecimento que não levava a gente a lugar nenhum. Da religiosidade, do orgulho. A palavra tem que libertar o nosso interior. Porque não se esqueça que não só os espíritos maus trabalham contra a palavra, mas o espírito do homem às vezes está enganado. Às vezes a pessoa está com muita vontade de fazer algo, aí ela sonha algo e ela acha que aquilo ali é o que o Espírito Santo confirmou para ela.
O dom de profetizar precisa estar atrelado à palavra de Deus. Quer profetizar algo na vida de alguém? Profetize a palavra de Deus. Profetize os caminhos de Deus. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Se quem está ouvindo esta palavra aqui ou à distância quer entregar a vida para Jesus, que veio em carne, morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia, e você quer possuir o dom do Espírito Santo, mas primeiro a presença do Espírito Santo, então entregue a tua vida para Jesus e confesse que Ele é o seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma. Se você está afastado do Evangelho, da fé, e você precisa se reconciliar com Deus, não fique enganado em seu próprio espírito, pensando que você vai poder ficar afastado e que Deus te entende. Não seja enganado pela sua própria vontade. E se você está buscando a Deus, mas sabe que nesta reta final de alma, não pode ser enganado para não ficar para trás.